E aí, vejam só. Tem aí, né? Vai ter o julgamento hoje. Eu tô falando pra vocês. A palavra do relator tanto faz. Tanto faz como tanto fez. O que vai decidir hoje vai ser as consequências que manter a prisão do Daniel pode causar, como, por exemplo, sei lá, teve até uma matéria da revista Piauí que fala o seguinte: quem tem Twitter tem medo. Falando que agora, pô, e agora se mais algum deputado fala alguma coisa no YouTube, no Twitter, nas redes sociais e os ministros do Supremo não gostarem, vão também poder ser presos também? Então tá assim, tá meio complicado. E quem aí não tem a ficha tão limpa? Tá meio complicado também. Então aí tem algumas razões que levam o pessoal a ficar assim meio dividido. Outro ponto que vai ser levado em consideração não é a pressão popular. Não é a pressão popular, gente. É a pressão do STF. Os votos são abertos. Pessoal, vocês falam o seguinte: a resposta vai vir nas urnas. Pessoal, na boa, vamos fazer uma matemática. Na Câmara tem 513 deputados. O pessoal que a maior parte fala isso é o pessoal da ala bolsonarista. Vocês elegeram 36. Mais ou menos, né? Que é a maior parte do pessoal. Bota assim, então 50 no Brasil, que realmente foi no voto assim direto. Dos bolsonaristas das redes. 50 deputados. Você acha que os outros 463 estão preocupados? Vocês nem votam neles. Vocês nem votam neles. Quando eu vejo o pessoal chegar no o resultado vai vir na urna. Mas pessoal, o pessoal que vocês já apoiam tá defendendo o que vocês querem que eles defendam. Felipe Barros está defendendo que o Daniel tenha, né, a sua prisão revogada. Bia Kicis, Bia nem fala, com certeza tá. Carla Zambelli, Carla Zambelli, Carol de Tone, Luiz Felipe. O pessoal todo, a ala bolsonarista vai, porque segundo o que está na Constituição, segundo o que o ordenamento jurídico diz, a gente tem vários problemas. A pressão vai vindo do STF. A pressão vai vindo do STF, toda. E a pressão não tá pequena. Você vai ver aqui, ó. Marco Aurélio falando que deputados vão prestar contas em 2022. Aí você vê, ó. Em entrevista nesta quinta-feira, o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, disse que se a Câmara virar as costas ao povo brasileiro, afastando a prisão do deputado Daniel Silveira, parlamentares prestarão contas nas eleições. Marco Aurélio ressaltou que a regra diz que os deputados podem deliberar sobre o caso, mas defendeu a manutenção da prisão, chamando o parlamentar do PSL de fanático e populista. Se por acaso a Câmara, a meu ver, virar as costas ao povo brasileiro, afastando a prisão desse moço, um populista de direita, fanático e, portanto, de uma agressividade ímpar, eu diria super exagerada, os deputados prestarão contas nas eleições de 2022 aos eleitores, disse Marco Aurélio nesta quinta-feira em entrevista à Rádio Bandeirantes. Tá aí. Já colocou, já deu o aviso dele, né, pra Câmara. Ó, a gente tá olhando. Os votos são abertos. A pressão, o pessoal tá grande. Aí você vê o Fux. Fux também na entrevista. Sociedade não está preparada para a carta de alforria da Câmara ao deputado preso, diz o Fux. Segundo ele, não tá. Fux diz que a sociedade civil não espera uma carta de alforria da Câmara a favor do parlamentar bolsonarista. Não sei, né? Se for a gente olhar a parte assim, majoritária, eu acho que tem muita gente que não concorda com o tom, com a forma como ele falou. Eu mesmo não concordo. Eu acho que o tom que ele passou do ponto. Mas, como eu digo sempre, do mesmo jeito que o Gilmar Mendes falou que ele espera um julgamento justo do Lula, eu espero, agora eu tenho meu direito, né, Gilmar? Então, um julgamento justo pro Daniel, conforme o que diz na Constituição, como o próprio ministro Alexandre de Moraes diz em seu livro. Tá vendo, né? Por isso que é bom de sempre defender a justiça, que é o julgamento pro Lula, bacana, tanto pro Lula quanto pro Daniel. E aí pergunta algumas coisas. Olha só, a matéria pergunta pro Fux se ele sabia do placar, que ia ser um 11-0. E aí, Fux, você sabia disso? Houve um consenso antes nos bastidores? Aí o Fux vem, ó, não. Debaixo da toga, bate o coração de um homem igual a vocês. A gente não combina voto, não. A gente não conversa, não. Somos independentes. É o Fux que tá falando. O Fux tá falando. Depois ele falava essas coisas, mostrar que, olha só, é um belo... Segundo parágrafo. É um belo exemplo de que a corte é unida na defesa da democracia, do republicanismo e dos valores morais eleitos pela Constituição. Segundo, foi tudo coincidência. Porém, o Marco Aurélio diz que não foi bem assim. O Marco Aurélio aí colocou o Fux numa contradição.
Decano avalia que ministros combinaram prisão de Silveira. Fux, aí é o Marco Aurélio, brigue com ele. O decano do STF, o Marco Aurélio, afirmou que são grandes as chances de os ministros do STF terem, abre aspas, combinado a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Isso porque o plenário ratificou rapidamente a decisão de Alexandre de Moraes. O juiz mandou prender o congressista depois da publicação na internet de vídeo com críticas aos membros da corte. Abre aspas, por Marco Aurélio, entrevista que ele deu para o portal UOL. Não tivemos aquelas ladainhas. Eles conversaram entre si. Não falaram comigo porque não admito conversas na minha vida. Não quero estar atrelado a nada. Quero estar solto na bancada. Não tenho a menor dúvida de que os ministros combinaram que confirmariam a prisão. Não somos ingênuos. O Fux está numa contradição, né, Fux? Marco Aurélio ele colocou em maus lençóis. Mas tudo bem. Inclusive a entrevista do Fux saiu bem depois do Marco Aurélio, né? Eu acho que a do Marco Aurélio aqui, foi a 1h40. Eu não sei, deixa eu ver que horário tá aqui a do Fux. Tá 11h56, é um pouquinho antes, mas no final, eu acho que saiu às 11h15 na Folha de São Paulo. Talvez fosse a resposta, né? No final da noite, vamos falar aqui, o Marco Aurélio tá colocando problema, Marco Aurélio, cala a boca. O Fux, não, viu, ministro, desculpa, tô aqui só fazendo uma piada aqui como o Fux deve estar nesse momento. Na entrevista ainda, o pessoal da Folha de São Paulo pergunta pro Fux. A prisão do deputado foi dada no âmbito do inquérito das fake news e muito discutida por especialistas pela questão do flagrante, algo inusitado e sem pedido da PGR. Eu já tá falando, os especialistas estão achando bem inusitado, Fux. Tá meio estranho não, Fux? Com essas ações heterodoxas, palavra bonita, né? Palavra bonita pra falar essas ações assim, esquisitas que a gente nunca viu na vida, como o inquérito das fake news, uma coisa nova. O STF não está lançando mão de medidas polêmicas. Precisa disso. Você vê, né? Tem que pisar em ovos para falar com esse pessoal. Aí o Fux fala e não responde a pergunta. Não se pode viver num país em que pessoas usufruam da liberdade de expressão para atacar as instituições, a democracia, os valores morais da nossa Constituição. Aí começa a falar, o conteúdo do vídeo foi inadmissível e tal. Ele reclama do Daniel, mas tá. Então quer dizer, porque o Daniel, ele passou do limite, você pode quebrar o ordenamento jurídico, a forma como a coisa funciona, porque o mais importante é o Daniel pagar pelos seus... que ele fez? É isso? Esse é o ponto? Ele não respondeu no final, porque o pessoal, o caminho não é meio esse, né, Fux? O caminho como a justiça funciona é um pouquinho diferente. Em geral, é bem diferente. E aí? Mas o Fux no final ficou naquela, né? Não vai. Tudo bem. Aí faz mais algumas perguntas interessantes. A possibilidade do Supremo trocar a prisão por cassação de mandato ou algo nesse sentido? Tem alguma chance de alguma conversa? Ele diz, o Supremo acabou com seu ofício. Agora o problema está com a Câmara, que dentro da Constituição pode fazer o que entender mais adequado. Tá com a Câmara, amigo. Vai lá e resolve, sabe? Aí não tem mais nada para fazer, mas estamos de olho. O fato de colegas não terem saído de recesso em janeiro foi interpretado como uma forma de tirar seus poderes no plantão. O senhor se sentiu enfraquecido? Olha só, aí já deu uma cutucada boa, viu? Porque isso aqui aconteceu, gente. Tava brigado. E esse caso do Daniel acabou, infelizmente, por trazer uma paz, sabe? Restaurar a paz no STF. Me senti fortalecido, não enfraquecido, porque, em primeiro lugar, não foi inédito. Alguns ministros já faziam isso. Aí tentou sair pela tangente. Mas rolou uma tretinha. Rolou. E depois, só pra gente aqui avançar, a última pergunta. Tem mais perguntas, a entrevista completa, se vocês quiserem olhar. O senhor mudou de voto no fim de semana? Por que saíram no domingo à noite os votos do senhor Barroso e Fachin ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo foi combinado? Não, é porque os votos assim, foram imediatos, que teve isso e tal. E aí, sabe, né? A população, todo mundo começou a reclamar muito assim do STF, que não tava tão bom, né? E se Maia pudesse se reeleger, ia ficar meio ruim pra gente. E no final diz, mudei de opinião no sentido de que deveria devolver ao Congresso, sabe? Achava que era aquele negócio de interna corporis. Assim, eles que se resolvam.
Mas depois vi que a cláusula constitucional estava em jogo. A pressão bateu forte no STF naquele momento. Bateu forte. E ele falou, não, tá aí, né? Tá aí. A repórter até que deu uma apertadinha no Fux. Apertadinha boa.